Beleza? Esse é o canal Super Comics e esse é um vídeo de opinião com a pergunta: super-heróis são só para homens? O que houve com os quadrinhos de super-heróis? Os bravos heróis, as donzelas em apuros, os vilões maldosos, os enormes monstros e os tiranos terríveis de outras dimensões? E acima de tudo, as grandes e brutais batalhas entre o bem e o mal? Nos últimos anos, Marvel e DC resolveram mudar a maneira como os heróis devem ser apresentados. Essas mudanças foram para atingir um outro público. No entanto, em vez disso, o interesse pelos quadrinhos caiu. Mas por quê? Não acho que seja por causa dos novos heróis, ou por causa das personagens femininas, ou mesmo por causa da agenda política. Isso aconteceu devido a algo mais básico. As histórias são divididas em diversos gêneros, como ficção, aventura, fantasia, drama, romance, suspense, ação, entre outros gêneros. Mas os principais alvos de quem diz que procura a chamada justiça social e segue a agenda progressista são o drama, a ação e o romance. Cada gênero é carregado de suas expectativas. Por exemplo, ficção científica vem com aliens e robôs. O gênero de horror vem com monstros e assim por diante. No caso dos super-heróis, eles podem vir acompanhados de drama e romance, mas as pessoas que acompanham super-heróis nos filmes, quadrinhos ou livros buscam a ação, heróis lutando contra vilões. Os vilões cometem crimes, os heróis param a atitude criminosa, e o auge da história se dá com um violento confronto físico do herói contra o vilão. Tudo mais só serve como complemento da história. Portanto, o núcleo das histórias de super-heróis é a ação. Romance e drama atraem mulheres e ação atrai homens. Como exemplo, temos Neil Gaiman, autor de Sandman, que era publicado pelo selo Vertigo, da DC Comics, desde 1993. A história não trata de super-heroísmo nem de ação. É uma história de drama, com romance, intriga e atrai tanto o público feminino quanto o público masculino. Essa história aproximou o público feminino dos quadrinhos. Os vilões de Sandman não são como Lex Luthor e suas armas não são como robôs gigantes. Não é uma história de ação. O fato é que não é uma história de super-heróis. O próprio Neil Gaiman já falou em entrevistas que não se considera um escritor de super-heróis. Marvel e DC empurram a sua narrativa política de justiça social, esquecendo do seu principal elemento nesse gênero de histórias, a ação. Ela foi substituída por romance e drama, e o foco deixou de ser como derrotar o vilão para ser como o herói se sente. Marvel e DC transformaram suas histórias de heróis em paródias bobas de sitcoms americanas. Apesar de as histórias de ação serem escritas para homens, elas não são exclusivas deles, assim como as histórias de drama são escritas para mulheres, mas também não são exclusivas delas. Mulheres podem gostar de histórias de ação por causa de como são os personagens e os heróis, assim como homens podem gostar de drama também. Boas histórias de super-heróis podem conter drama como pano de fundo, tornando a história mais profunda, como, por exemplo, a piada mortal de Batman ou o retorno do Cavaleiro das Trevas. Há drama na construção das personagens, mas tem ação também, com o violento confronto entre herói e vilão. Porém, segundo a narrativa progressista e os justiceiros sociais, homens só podem se relacionar com personagens masculinos e mulheres apenas com personagens femininas. Então, ficam frequentemente substituindo um personagem masculino por um equivalente feminino. Isso significa que pontos de vista superficiais, como o sexo do leitor ou a raça, não vão conduzir mulheres para ler quadrinhos de heróis e não interessam a ninguém. Talvez as mulheres que gostem de super-heróis gostam do jeito que eles são, enquanto que a maioria prefere romance e drama e não as histórias de ação. Então, ser inclusivo ou representativo não funciona como Marvel, a DC, os justiceiros sociais e sua agenda política dizem. O que vai incluir e representar as pessoas é justamente o que ambas as editoras não fazem no momento: contar boas histórias. Então era isso, um vídeo de opinião procurando responder se os super-heróis são apenas para os homens. Espero que tenha gostado, obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo.